Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da Reflora. Aqui é a Jo e eu quero mostrar para vocês o processo de pintura dessa peça que foi por encomenda. O cliente queria uma pintura criativa, eu fiz e tô aqui querendo mostrar para vocês todo o processo que eu vou explicando passo a passo como que eu fiz. A lista de materiais você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo. Então, para começar, eu lavei essa peça porque ela estava realmente muito marcada pelo tempo. Então, eu deixei de molho, esfreguei bastante para depois pintar essa base. Como eu disse, o cliente queria uma pintura mais criativa, então eu cobri esse verde tradicional que a gente costuma pintar os sapinhos com essas cores, um de lilás e o outro de turquesa. Só a folha que eu deixei o verde original, mas eu pintei com esse pincel chato e no tamanho médio para pequeno, e usei esse mais fininho para pintar os detalhes e as partes menores e até para correção de alguns borrados. A pintura foi feita com tinta acrílica e também com PVA dá para fazer. Esse vídeo eu fiz na velocidade normal mesmo do processo de pintura. Eu só fiz alguns cortes para não ficar muito maçante para assistir, mas se você quiser você pode ir nas configurações de vídeo e aumentar a velocidade do vídeo caso você queira assistir ele mais rápido. Pintada toda essa base, eu fui começar dos detalhes da folha. Então eu peguei um verde mais amarelado, só que depois eu acabei escolhendo um verde metálico para pintar tudo, porque realmente já comecei a pensar em usar mais cores metálicas para enfeitar mais os sapinhos, para dar mais uma cara de joia, de pedras preciosas, vamos assim dizer, para deixar eles mais enfeitadinhos mesmo. Então eu passei esse metálico e fiz um pontilhado com o próprio pincel fino, com tons de verde mais escuro e também com uma cor de cobre, fazendo os pontilhados na folha. E passando já para os sapinhos, eu pintei a carinha deles e, enfim, qualquer parte que eu vou pintar, eu tento seguir o formato daquela parte. Então, eu pintei a carinha, como fazendo o narizinho e subindo pelas sobrancelhas, pela cabeça, contornando os olhos com as bolinhas e fazendo a bochechinha, enfim, sempre seguindo o movimento e na verdade, o formato dessa parte que eu vou pintando. Como aqui que eu estou pintando os dedos, eu fiz esse puxadinho com boleador. E depois eu acabei até usando o pincel para fazer esse puxado, que eu achei que era bem válido fazer. Como aqui que eu estou fazendo o entre dedos, eu usei o pincel que eu achei até mais fácil para esse caso.
E aí, seguindo o formato, né, como eu disse antes, de cada parte, no braço eu fiz essa sequência decrescente, que é quando a gente encharca o boleador uma única vez na tinta e vai pontilhando de forma que vai diminuindo a quantidade de tinta e diminuindo o tamanho da bolinha. Então ela fica nessa sequência decrescente que eu fiz no braço. E também fiz esses puxados, esses puxadinhos na parte do ombro e outra sequência decrescente no braço para dar esse efeito, esse movimento que fica no braço. E no antebraço eu coloquei esses puxadinhos também e depois eu preenchi as partes mais vazias com pontilhados menores, de ponta menor do boleador. E aqui eu tô pintando uma parte que está escondida da peça, mas eu tento, na medida do possível, reproduzir o que eu fiz de um lado, fazer do outro também, não desprezar essa parte que está escondida. Até porque se a gente deixa sem pintar, fica feio. Então a gente tenta, na medida do possível, pintar e reproduzir para que fique coerente os dois lados, para que tenha alguma simetria. E aqui eu fiz essa espécie de coroinha enfeitando a cabeça e o pescoço desse sapinho lilás, usando também essa sequência decrescente e esse puxadinho que eu fiz uma bolinha maior, que carreguei mais tinta nela. Depois eu peguei um boleador mais fino e puxei, fazendo esse movimento de como se fosse de vírgula e fazendo um enfeite em volta dessa figura que se formou. Eu cubro as partes vazias com pontinhos. Então você vai fazendo toda uma composição usando os pontinhos, as bolinhas propriamente dita, os puxadinhos de tamanhos diferentes e essa sequência decrescente, ou às vezes uma sequência de tamanhos iguais, e você faz toda uma composição, dando todo um movimento e uma profundidade para a peça que você está pintando. Aqui eu fiz esse puxadinho já fazendo o movimento como num ponto de interrogação, que você faz uma voltinha e desce fazendo esse rabinho, esse puxadinho, né, que acaba ficando como uma vírgula ou um ponto de interrogação. Depois vai em volta enfeitando com pontilhados. Então eu fiz essa sequência decrescente para marcar a espinha desse sapinho e essa parte da coxa que marca bem, define bem onde é a coxa, onde é o tronco. E essa sequência também decrescente nas pernas, eu usei bastante essa sequência decrescente, que você encharca uma vez na tinta e vai pontilhando de forma que isso vai fazendo com que essa sequência vai diminuindo de tamanho, as bolinhas vão diminuindo de tamanho. E assim toda a peça acaba sendo um conjunto de composição, que você vai definindo as partes que você vai pintar de uma forma ou de outra. É como se você fosse vestir essa sua peça. E aí você vê como você vai vestir, como você vai enfeitar. E aí você determina, você faz essa composição de elementos que você vai colocando e definindo no seu pontilhismo.
E aqui nos olhinhos eu fiz, é muito comum pintar os olhos de sapo desse jeito, que é um ponto e você faz um risquinho no meio. E aqui eu tô pintando o papo desse sapo na parte de baixo, que é uma parte que não vai ser tão visível assim, mas a gente pinta e não deixa nada desprezado. Eu não sei as partes que a gente realmente não alcança, não tem como pintar. De resto a gente pinta, a gente capricha, faz o nosso melhor, como se fosse um destaque, mesmo que poucas pessoas vão observar ou notar esse detalhe. E nesse sapinho eu fiz como se fosse uma sobrancelha, usando esse puxadinho. E aí começa toda a decoração e o enfeite da cabeça dele, como se fosse uma coroa, uma tiara, uma máscara, enfim. A gente vai compondo toda a roupinha, toda a decoração desses sapinhos. E aqui seguindo a regrinha do puxadinho, faz uma bolinha que tem uma certa quantidade de tinta e você puxa com uma ponta mais fina, ou você faz com uma única ponta o puxadinho de forma que você puxa e quando for afinando você tira levemente. Você vai, se você tiver alguma dificuldade no começo, é uma questão de praticar e você vai perceber que você vai melhorando na medida que você vai repetindo e aprendendo e aperfeiçoando o peso que você coloca na sua mão. E aqui a mãozinha que eu usei o pincel em mais pontilhado para fazer, o bracinho todo pontilhado e empuxadinho. E a novidade aqui é que eu fiz esse puxadinho com o pincel, que é uma possibilidade também. E fiz esses arabescos com um pincel. É muito comum as pessoas desistirem de fazer isso por acharem difícil. E sim, no começo é difícil mesmo, mas é uma questão de treino. Tudo que a gente treina, uma hora a gente fica bom naquilo, de acordo com a nossa persistência em treinar e aprender. E atrás eu fui fazendo pontinhos aleatórios desse sapinho azul, esse turquesa, e só preenchendo mesmo os espaços vazios.
fui intercalando dois tons de dourado. Na verdade, um é mais amarelado, mais claro, e o outro um tom mais de bronze. E aqui os olhinhos, que é aquela bolinha com um risquinho puxado e o que não pode faltar é esse brilhinho que a gente coloca com uma bolinha bem pequenininha, um detalhe bem pequeno de branco que dá um brilho aos olhos de qualquer figura. E agora eu chego naquela parte que a gente dá uma olhada na peça e olha se está faltando alguma coisa. E eu decidi fazer esse ponto sobre ponto, que nada mais é do que pintar, fazer um ponto em cima de um ponto que já tinha sido feito, que já está seco. Isso só dá mais profundidade, mais textura para a peça, para a pintura. E aí eu vou preenchendo e enriquecendo a pintura, preenchendo os espaços que eu acho que estão vazios ainda. É aquela fase que a gente realmente fica olhando para a peça e vendo se está tudo certo, se tem alguma coisa que precisa ser feita. Como esse bracinho aqui que eu deixei sem pintar. E nessa hora que eu percebi que ele estava ali ignorado e que eu precisava pintá-lo. E é isso, eu finalizei, eu dei esse acabamento bem brilhante, até porque, né, pintei com cores brilhantes, metálicas, então eu dei esse acabamento bem brilhoso, com verniz bem brilhante, e eu gostei bastante do resultado. O cliente já viu, ele também gostou bastante mesmo, ele elogiou bastante o resultado da pintura e eu espero muito que você tenha gostado. Se sim, deixa seu like, não esquece de se inscrever para você apoiar o canal, de forma que eu continue compartilhando com você o meu trabalho de pintura e traga outras ideias. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!